Conta um Conto apresenta de Lovecraft, Os Outros Deuses. Narração Marcelo Fávaro. Não deixe de fazer sua inscrição, ela é muito importante. Caso queira ser um colaborador, ajudar o canal a fazer mais vídeos como esse, entre com a nossa chave Pix marcelofc18@hotmail.com. Vamos à história. No topo do mais alto dos picos terrestres habitam os deuses da terra, e homem algum ouse dizer que os viu. Eles já habitaram picos mais baixos, mas os homens das planícies acabavam escalando as encostas de pedra e neve, empurrando os deuses para as montanhas cada vez mais altas, até que agora só lhes resta a última delas. Conta-se que, quando deixaram seus velhos picos, levaram consigo todas as marcas de sua presença, exceto uma vez em que teriam deixado uma imagem esculpida na face da montanha, a que chamavam de Nigranek. Mas agora eles se foram para a desconhecida Kadath, na vastidão fria que homem nenhum percorre, e se tornaram inflexíveis, já não tendo um pico mais alto para onde fugir com a chegada dos homens. Ficaram inflexíveis, e se antes permitiam que os homens os desalojassem, agora proíbem os homens de ali chegar, ou tendo chegado, de partir. É bom que os homens nada saibam de Kadath na vastidão fria, caso contrário tentariam imprudentemente galgá-la. Às vezes, saudosos, os deuses da terra visitam nas noites serenas os picos onde costumavam viver e choram mansamente enquanto tentam se divertir à moda antiga nas relembradas encostas. Os homens sentiram as lágrimas dos deuses sobre a nevada Turai, embora tenham pensado que fosse chuva, e ouviram os suspiros dos deuses nos lamuriosos ventos matinais de Lerion. Em embarcações de nuvens, os deuses costumam viajar, e aldeões sábios conhecem lendas que os levam a se afastar de certos altos picos à noite, quando o tempo está nublado, pois os deuses já não são tão afáveis como antigamente. Em Ultar, que fica além do rio Sky, habitava certa vez um velho ansioso para encontrar os deuses da terra, um homem profundamente versado nos 7 livros crípticos da terra e familiarizado com os manuscritos pinacóticos da distante e gélida Lomar. O nome do velho era Barzai, o sábio, e os aldeões contam como ele escalou a única montanha na noite do estranho eclipse. Barzai sabia tanto sobre os deuses que poderia contar suas idas e vindas, e adivinhava tanto de seus segredos que ele mesmo se considerava meio divino. Foi ele quem sabiamente aconselhou os burgueses de Ultar quando aprovaram sua extraordinária lei contra a matança de gatos, e quem primeiro contou ao jovem sacerdote Atai sobre para onde vão os gatos pretos na meia-noite da véspera de São João. Barzai era muito versado no conhecimento dos deuses da terra e ficava obcecado pelo desejo de ver suas faces. Acreditando que seu grande conhecimento secreto dos deuses o protegia da sua ira, resolveu subir no topo da alta e rochosa Hateg-Kla, numa noite em que os deuses ali estariam. Hateg-Kla fica distante, no deserto pedregoso, além de Hatlek, que lhe emprestou o nome, erguendo-se como uma estátua de pedra num templo silencioso. Ao redor do seu cume esvoaçam brumas eternas e tristes, pois as brumas são memórias, as memórias dos deuses. E os deuses amavam Hateg-Kla, quando ali habitavam em tempos antigos.
Frequentemente, os deuses da terra visitam Hatheg-Kla em suas embarcações de nuvens, espalhando pálidos vapores sobre as encostas enquanto dançam evocativamente sobre o cume, imersos no clarão do luar. Os aldeões de Hatheg dizem que é perigoso escalar Hatheg-Kla em qualquer momento, e mortal escalá-la à noite, quando os pálidos vapores ocultam o cume e a lua. Mas Barzai não lhes deu atenção ao chegar à vizinha Ultar com o jovem sacerdote Atai, o seu discípulo. Atai era apenas um filho de um estalajadeiro que às vezes era tomado pelo medo, mas o pai de Barzai tinha sido um landgrave, habitante de um antigo castelo, não trazendo, pois, nenhuma superstição popular em seu sangue, e apenas riu-se dos assustados aldeões. Barzai e Atai dirigiram-se então para Hatheg, no deserto pedregoso, apesar dos rogos dos camponeses, onde conversavam sobre os deuses terrestres, à noite acampados ao lado das fogueiras. Viajaram durante muitos dias até avistarem de longe a imponente Hatheg-Kla com sua auréola de brumas plangentes. No 13º dia, alcançaram a solitária base da montanha, e Atai falou de seus temores. Mas Barzai era velho e versado, e não tinha medo, por isso abriu o caminho impavidamente, subindo a encosta que homem algum havia escalado desde os tempos de Sensu, de quem se fala com pavor nos mofados manuscritos pinacóticos. O caminho era rochoso e ameaçado por precipícios, penhascos e desmoronamento de rochas. Mais tarde, o tempo ficou frio e nevoento. Barzai e Atai frequentemente escorregavam e caíam enquanto desbastavam e progrediam penosamente com a ajuda de bastões e machadinhas. E finalmente o ar foi se rarefazendo. O céu mudou de cor, e os alpinistas encontravam dificuldade para respirar. Mas continuavam subindo e subindo arduamente, embevecidos com a estranheza do cenário e arrepiando-se com a ideia do que aconteceria no cume quando a lua saísse e os pálidos vapores o rodeassem. E durante 3 dias eles subiram, cada vez mais para o alto, rumo ao teto do mundo. E então acamparam para esperar o toldamento da lua pelas nuvens. E durante 4 noites, nenhuma nuvem apareceu e a gélida lua brilhou através da tênue névoa plangente que rodeava o silencioso píncaro. E então, na 5ª noite, que era a noite da lua cheia, Barzai avistou longínquas nuvens densas ao norte e postou-se de pé, com Atai assistindo sua aproximação. Densas e majestosas elas deslizavam, avançando lentamente, deliberadamente, espalhando-se ao redor do alto cume acima dos observadores e toldando-lhes a visão da lua e do pico. E durante uma demorada hora, os 2 espectadores ficaram observando o turbilhão de vapores e o céu de nuvens, aquele véu que se adensava incessantemente. Barzai era versado no conhecimento dos deuses da terra e ficou atento para escutar certos sons, mas Atai sentiu o calafrio dos vapores e o pavor da noite, assustando-se ainda mais. E quando Barzai recomeçou a subida e acenou vivamente para ele, Atai demorou a segui-lo. E tão densas eram as brumas que o caminho era árduo e embora Atai finalmente o seguisse, mal conseguia enxergar a forma acinzentada de Barzai na sombria encosta acima, sob o enevoado luar. Barzai avançava penosamente muito à frente, e a despeito de sua idade, parecia subir mais fácil que Atai, sem temer a inclinação do terreno que, bem, começava a ficar íngreme demais para alguém que não fosse muito forte ou ousado, nem se deter diante das largas fendas negras que Atai mal conseguia saltar. E assim prosseguiram, galgando freneticamente rochas e precipícios, escorregando e caindo, e ocasionalmente se assombrando com a vastidão e o terrível silêncio dos tenebrosos picos gelados, dos silenciosos abismos de granito. Só que de repente Barzai sumiu da vista de Atai. Ao escalar um
terrível penhasco que parecia se projetar para frente, bloqueando a passagem de qualquer alpinista não inspirado pelos deuses terrestres. Atai estava mais para baixo, estava muito abaixo, planejando o que deveria fazer quando chegasse ao local. Foi quando percebeu, intrigado, que a luz tinha ficado mais intensa, como se o desnublado pico e o enluarado ponto de encontro dos deuses estivessem muito mais próximos. E enquanto se arrastava para o rochedo saliente, o céu iluminado, sentiu calafrios mais assustadores do que jamais sentira. Ouviu então, através das altas brumas, a voz de Barsai gritando, ensandecido de encanto: Eu ouvi os deuses! Eu ouvi os deuses da terra cantando festivamente para Hathor. As vozes dos deuses da terra são conhecidas por Barsai, o profeta. As névoas se abrem e a lua brilha. Reverei os deuses dançando freneticamente sobre Hathor que amavam em sua juventude. A sabedoria de Barsai tornou-o maior que os deuses terrestres e contra sua vontade, suas magias e obstáculos não contam. Barsai verá os deuses, os orgulhosos deuses, os secretos deuses, os deuses da terra que se esquivam da vista humana. Atai não conseguia ouvir as vozes que Barsai escutava, mas agora, próximo do rochedo saliente, esquadrinhava-o à procura de apoios para os pés. Foi quando ouviu a voz de Barsai, dessa vez mais alta e esganiçada. A névoa está muito fina e a lua lança sombras sobre a encosta. As vozes dos deuses terrestres são altas e selvagens, e eles temem a vinda de Barsai, o sábio, que é maior do que eles. O clarão da lua estremece enquanto os deuses da terra dançam contra ele. Eu verei formas dançantes dos deuses que saltam e uivam ao luar. A luz escureceu e os deuses estão com medo. Enquanto o Barsai gritava essas coisas, Atai sentiu uma mudança espectral no ar, como se as leis da terra estivessem se curvando às leis maiores. Pois, embora o caminho fosse mais íngreme do que nunca, a ascensão se tornara assustadoramente fácil, e o rochedo saliente mostrou-se um obstáculo risível quando ele o alcançou e se arrastou perigosamente para cima, percorrendo sua superfície convexa. O clarão da lua misteriosamente desaparecera, e quando Atai mergulhou nas brumas superiores, ouviu Barsai, o sábio, guinchando nas trevas. A lua escureceu. Os deuses dançam dentro da noite. Há terror no céu, pois sobre a lua desceu um eclipse não previsto em nenhum livro dos homens ou dos deuses terrestres. Paira uma magia desconhecida em Hathor, pois os gritos dos assustados deuses transformaram-se em risos, e as encostas de gelo se lançam interminavelmente aos negros céus, para onde eu mergulho. Enfim, na pálida luz, eu vejo os deuses da terra. Atai, deslizando agora vertiginosamente para o alto, sobre precipícios inconcebíveis, ouviu então na escuridão um riso apavorante misturado com um grito como um homem jamais ouviu, exceto no Plegeton dos pesadelos indescritíveis, um grito em que reverberavam o horror e a angústia de toda uma vida fabulosa condensados num instante atroz. Os outros deuses! Os outros deuses! Os deuses do inferno! De todos os infernos exteriores que guardam deuses terrestres! Desvie o olhar! Volte! Não olhe, não olhe! A vingança dos abismos infinitos! Esse maldito, esse funesto abismo! Piedosos deuses da terra, eu estou caindo no céu! E enquanto Atai, de olhos cerrados e ouvidos tapados, tentava saltar para baixo, vencendo a pavorosa sucção das alturas desconhecidas,
Ressoou em Hateg-Kla aquele fabuloso estrondo de trovão que acordou os pacatos aldeões das planícies e os honestos burgueses de Hateg, Nir e até de Ultar, e levou-os a avistar, por entre as nuvens, o estranho eclipse da lua que nenhum livro havia previsto. E quando a lua finalmente apareceu, Atai estava salvo sobre as neves inferiores da montanha, sem nenhum vislumbre dos deuses terrestres ou de outros deuses. Contado. Está contado nos mofados manuscritos pinacóticos que Sansu nada encontrou exceto rochas mudas e gelo quando escalou Hateg-Kla na juventude do mundo. No entanto, quando os homens de Ultar, Nir e Hateg venceram seus temores e galgaram os assombrados precipícios à luz do dia em busca de Barzai, o sábio, encontraram gravado na pedra nua do cume um curioso e ciclópico símbolo com 50 cúbitos de largura, como se a rocha tivesse sido riscada por algum titânico cinzel. E o símbolo era igual a um que os estudiosos tinham identificado naquelas partes assustadoras dos manuscritos pinacóticos que eram antigas demais para serem lidas. E isso foi o que encontraram. Barzai, o sábio, isso eles nunca acharam. Nem pôde o santo sacerdote Atai ser jamais persuadido a orar pelo descanso de sua alma. Mais ainda, daquele dia em diante, os moradores de Ultar, de Nir e de Hateg temem os eclipses e rezam à noite, quando os pálidos vapores ocultam o cume da montanha e a lua. E acima das brumas que envolvem Hateg-Kla, os deuses terrestres às vezes dançam saudosos, pois sabem que estão seguros, e amam vir da desconhecida Kadar em embarcações de nuvens, e brincar à moda antiga como faziam quando a terra era jovem, e os homens não se atreviam a galgar lugares inacessíveis. Olá, meus caros amigos. Primeiro eu quero que vocês comentem o que vocês acharam dessa história. Assim vocês ajudam o canal e promovem aí uma discussão inteligente, uma discussão proveitosa, né, da literatura, ok? Gostei desse conto. É mais um, assim como o que eu acabei de gravar. Acabei de gravar o Pântano Lunar, né, que é aquela história do amigo que resolve drenar, comprou ali um terreno, né, com um castelo, com um pântano, e queria drenar o pântano para ver o que tinha no solo, para explorar suas terras melhor. Só que o pântano, ele era um pântano amaldiçoado, né? Não era um pântano que você pode chegar de repente e drenar. Assim como aqui, não dá, você tem lugar que não é para os homens irem, e o homem que desafia, né, é mais um conto muito parecido com o Pântano Lunar, que o mote é esse, o homem desafiando a natureza. E eu acho esse mote, esse tema muito incrível, muito bom. E produz aí contos como esse, que eu fiquei... Me deu até muita vontade nessa coisa. Eu de escrever um conto, eu estou guardando aqui. Existe uma praia que eu ia quando era mais jovem, que tem dezenas de quilômetros de deserto. É até relativamente próxima aqui a São Paulo, que se chama a Ilha Comprida, né? A Ilha Comprida tem um centrinho ali que é bem animado, bem cheio de gente. E indo para o sul, ela vai se tornando cada vez mais deserta, a ponto de você não conseguir ver, às vezes, ninguém na praia ali, né? Até onde a vista alcança. Poucas construções, né? Agora deve ter mais. Mas era um cenário que a gente ia com os meus amigos, né? Íamos ficar num casebre, porque o tio de um desses meus amigos, do Santana, o tio do Santana tinha um casebrezinho ali, que era mais uma toca mesmo, que ele gostava de ir pescar, né?
Então ele deixava as varas dele lá, deixava todo o equipamento de pesca, então vira e mexe ele descia de São Paulo para Ilha Comprida e quando ele não ia, a gente ia, jovens, a gente era, né, cheio de loucura, né, para ficar nesse... Mas era um lugar assim, bem rústico mesmo, era só o casebre e em volta tudo mato, não tinha muro, não tinha portão, não tinha nada, era só até a praia, né? E alguns casebres assim muito estranhos. E próximo desse casebre tinha um cemitério indígena também, já centenário. Então todo lugar era... E à noite ficava muito sinistro, assim. Você não enxergava nada. E teve uma vez que a gente foi com um amigo meu, que ele gritava à noite, ele tinha pesadelos assim, que não é que ele... acordava assim, não, 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 não. Ele já, primeira vocalização dele já era... Não, não, não me mata, não me mata. No meio da... Imagina, você está dormindo num casebre desse. E ele teve um acesso desse de gritos, né? Esse meu amigo André. E a gente ficou apavorado. Acordamos apavorados e a gente começou a ouvir barulhos lá fora desse casebre e a gente olhava pela janelinha do casebre ali fora e nada, à noite, assim, uma coisa assustadora. Foi uma viagem incrível essa. E queria dedicar até esse conto a esse meu amigo que gritava, que foi muito meu amigo durante muitos anos. Foi um parceiro meu do teatro, a gente fez dupla no teatro por muitos anos e infelizmente a Covid levou esse meu amigo e espero que ele esteja num lugar legal aí, que ele esteja vivendo com muita calma e que ele consiga, né? Bom, e eu quero escrever um conto sobre a Ilha Comprida, nesse sentido de aproveitar todo o ambiente que ela tem, que pode ser assustador, né? Apesar de eu adorar as praias de lá, e esse mote do homem desafiando a natureza, que eu acho incrível. O que vocês acharam? O que eu acho interessante também aqui da temática da Grande Montanha, que deve ter povoado, acredito, o imaginário do escritor na primeira metade do século XX, né, por volta de 1920, por aí, né, que foi o período que ele viveu, né, já era adulto, e que haviam diversas tentativas de escalar. Eles constataram que o Monte Everest era o maior maior montanha do mundo em 1850 e poucos, mas a partir de 1920 várias tentativas de escalada foram feitas, né? Então é sempre aquela tentativa do homem contra a natureza, ali, de vencer a natureza, né? E as pessoas morriam, né? Eu estava lendo aqui, eles só conseguiram fazer a ascensão mesmo e voltar em 1953. O Edmund Hillary e o Tenzing Norgay, né? Eles conseguiram em 53. E até hoje, um pouco mais de 8 mil pessoas tentaram alcançar o topo e 212 não voltaram dessa aventura, sendo que delas 56% morreram depois de atingir o cume, ou seja, morreram voltando. E isso eu acho que vocês já ouviram falar aí, que a maioria das pessoas que morrem tentando atingir o pico morrem voltando. Um amigo meu, o Rodrigo, acabou de voltar de uma viagem da Bolívia, Chile, Peru, e ele visitou aquele vulcão, foi no Lago Titicaca lá, foi no Salar do Uyuni, e ele falou, cara, eu estive em Machu Picchu, legal, muito legal, gostaria de ir outras vezes, mas o que mais me impressionou foi subir naquele vulcão, é uma coisa incrível, é uma sensação indescritível. Eu falei, sério, cara, eu nunca imaginei que você seria um cara assim ligado a esse turismo, esse tipo de turismo mais radical. Ele falou, não, cara, foi fabuloso, incrível. E essa questão aí em 1920, em 24, né, em 1924, dois britânicos tentaram fazer a ascensão ao pico e jamais retornaram. E não sabe se eles atingiram o pico e morreram na descida ou se não chegaram até ele, já que o
O corpo de um deles, encontrado só em 1999, estava com objetos pessoais, mas sem a foto da esposa, que ele tinha prometido deixar no pico. Então, provavelmente, né, a gente fala aí de 1953, oficialmente atingido a ascensão pelo Edmund Hillary, mas 30 anos antes, em 1924, quase 30 anos antes, provavelmente o George Mallory e o Andrew Irvine, ambos britânicos, talvez tenham conseguido atingir. E imagino eu que esse tipo de coisa povoa os noticiários, os jornais da época, e provavelmente devia mexer muito com a criatividade do jovem aqui, ou não tão jovem, já um homem feito Howard Phillips Lovecraft, a ponto dele se ocupar de escrever uma história sobre isso, sobre esse desafio, não só ao cume, né, como também aos deuses, né, feito pelo sábio aqui, né, bem arrogante esse sábio, né? E aí, gente, o que vocês acharam? Estão gostando aí do Fevereiro Cósmico? Eu estou achando, assim, muito interessante revisitar esses contos e espero que vocês também gostem e me indiquem mais histórias, mais temas para a gente poder conversar aí e enriquecer nossos momentos de audição, tá bom? Até a próxima!